Oi, tudo bem? Eu espero muito que sim. O meu nome é Nath e eu fui expulsa de casa aos 18 anos. Ok, provavelmente não é uma coisa pra se falar sorrindo, só que no meu caso não é necessariamente verdade. Não foi exatamente assim que aconteceu, mas eu queria fazer um pequeno clickbait e eu acho que deu certo. Hoje eu queria vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre sair de casa cedo e como que é essa experiência e um pouquinho sobre a minha experiência de ter saído de casa muito cedo, muito nova, aos 18 anos, como eu falei, não necessariamente expulsa, mas eu saí de casa bem cedo. E eu anotei aqui algumas coisas e eu queria bater um papo sobre isso. Eu, na verdade, vi um vídeo da Bia, que ela faz ASMR também, a Magical Moments, falando sobre isso, e eu achei muito da hora. E eu não vi o vídeo dela, eu vi só a capa e o título, porque como eu queria fazer um vídeo sobre, eu fiquei com medo de fazer um vídeo igual ao dela. Então eu não assisti, mas eu sei que ela é uma diva e tudo que ela fala é maravilhoso. Então é isso, foi daí que veio a minha ideia de fazer esse vídeo. E também muita gente me pergunta quando sabem, quando descobrem que eu não moro mais com a minha família ou que eu não moro mais na minha cidade natal. Me perguntam como que foi esse processo e etc. Então eu vim aqui falar com vocês um pouquinho. Eu anotei algumas coisas que eu quero meio que debater ou enfim comentar. E a gente pode ter uma troca, vocês podem falar sobre nos comentários. Se você mora sozinho desde cedo ou se você pretende morar sozinho, eu quero saber qual que é a sua opinião e qual que é a sua experiência em relação a isso. Esse daqui é um quadro que eu tô tentando implementar aqui, que é um mini podcast falando um pouco sobre a minha vida. Não é ASMR, mas como tá tarde eu tenho que falar baixo, então meio que fica uma voz suave, não intencional, eu juro que não é intencional. Ok, vamos começar. Tópico 1. A minha motivação. Eu sei que eu falei que eu fui expulsa, mas eu não fui necessariamente expulsa de casa. Eu tenho uma ótima relação com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, enfim. Mas em 2019/2020, eu me apaixonei loucamente por uma pessoa. E eu sempre fui assim, uma pessoa muito intensa quanto às minhas paixões. Eu era uma clássica adolescente fanfiqueira. E a gente ficou de rolinho por um tempo. 2020 eu passei na faculdade, eu terminei o ensino médio em 2019. E eu entrei na faculdade no começo de 2020, numa faculdade completamente nada a ver. Eu passei em filosofia, o que não tem nada a ver comigo, mas como eu passei, eu me senti na obrigação de ir fazer, cursar. Eu fiz um dia e a gente entrou em lockdown por conta da pandemia. Então, assim, realmente não era pra eu fazer essa faculdade. E aí eu passei o meu lockdown, metade do meu ano, até outubro, muito apaixonada e meio que de rolinho com essa pessoa, só que a gente tava em lockdown, tava no meio de uma pandemia, então a gente não se via tanto, mas a gente ainda conversava e enfim, eu sofri. E a minha mãe, vendo aquela situação, ficava me remoendo o tempo todo. Eu não tava uma pessoa muito legal de se conviver, eu acho. Agora, analisando de um ponto de vista completamente diferente, a Natália que eu tava sendo no final, barra metade no caso, de 2020, meu Deus do céu, eu tava insuportável. E a minha mãe falou assim, chega. Eu não aguento mais você desse jeito, você sofrendo por pessoas que não te merecem, pelo amor de Deus, acorda. E ela falou assim, eu vou te dar uma opção. Tu vai embora pra casa da tua avó, fica lá, espairece, entendeu? Tira um tempo, pensa, reflete sobre a tua vida, sobre o que tu quer fazer da tua vida, sobre o que tu quer fazer de faculdade, sobre as tuas relações pessoais. Só vai-se embora. Foi literalmente isso, gente. Eu não percebi isso na época. Mas hoje eu percebi isso e a gente já conversou sobre isso, eu e minha mãe, e foi literalmente isso que aconteceu. Então eu peguei essa oportunidade e viajei até a casa da minha avó. A gente já não estava mais em lockdown, ainda estávamos em uma pandemia, mas não era mais quarentena, né? Então eu fui pra casa da minha avó e eu passei um tempo lá com ela. E aí ela precisou viajar pra casa do meu tio. Queria viajar pra casa do meu tio que fica lá no Ceará. E a gente foi. Ai, gente, eu não sei porque que eu decidi falar sobre isso aqui na internet. Enfim, a gente chegou lá na casa do meu tio, lá na cidade dele. E eu, não aprendendo com os meus erros, pensei, qual que é a melhor forma de esquecer alguém? Eu, no auge dos meus 18 anos de idade, eu pensei,
baixando o Tinder. Conheci uma pessoa, me apaixonei loucamente, porque vocês lembram? Lembram que essa é uma característica forte minha? Pois é, eu sou muito intensa com as coisas que eu sinto. Então, eu esqueci a pessoa que eu tava... Ai, Jesus Cristo. Eu esqueci, assim, entre muitas aspas, e criei um novo rombo no meu coração, um novo buraco, porque claramente não deu certo, obviamente não ia dar certo. E aí me surgiu uma terceira oportunidade de viagem. Eu tenho uma prima que mora aqui em Curitiba e ela falou assim: vem me ver, já estamos ferrados. Se eu morrer amanhã, você não me vê há 10 anos. Então, literalmente. Então, tipo, eu pensei, realmente, a gente tava num momento muito caótico do mundo. Eu tinha um pequeno dinheiro guardado. E aí eu conversei com os meus pais e falei, porque mesmo sendo maior de idade, eu ainda era um neném que vivia com os meus pais e era sustentada por eles. Então eu precisava falar com eles antes, obviamente. Propus a proposta de ir pra lá, pra casa da minha prima, e ficar um tempo lá. Ficar de boa. A minha prima ia cuidar de mim, eu ia viver por lá, os meus pais iam me ajudar, eu ia ficar usando o dinheiro que eu tinha guardado. Então, assim, ó, parecia uma boa ideia. E depois de um período surpreendente e curto de ponderação dos meus pais, eles me deixaram vir pra cá. E aí a gente comprou a passagem e no dia 12 de dezembro de 2020 eu cheguei em solo curitibano. Ai, meu Deus do céu. E depois disso eu nunca mais voltei. Eu sinto que a minha história de sair de casa é muito diferente da maioria das pessoas, porque em nenhum momento eu tava consciente sobre sair de casa. Em nenhum momento eu tava consciente de que aquela era a minha última vez na minha casa, morando na minha casa. Eu nunca voltei pra buscar as minhas coisas, pra organizar as minhas coisas e me despedir da minha casa. Eu nunca voltei pra me despedir da minha família, dos meus gatos, dos meus amigos. Eu só fui embora. E foi isso. Em um momento eu tava indo passar férias com a minha avó e no outro eu nunca mais voltei pra casa. E isso foi muito assustador. É assustador falar sobre, é assustador olhar pra isso e pensar nisso assim agora, mas na época foi tudo tão natural e foi tudo fluindo tão bem que eu meio que não vi esse baque, eu não tive esse baque, eu fui ter esse estralo assim muito tempo depois. Eu já tava morando de fato aqui, eu já tava estabelecida aqui e é muito estranho agora pensar nisso e se alguém viesse pra mim e falasse, ó, essa daqui é a última vez que tu vai pisar morando na tua casa. Então, se despeça. Eu ia falar, tipo, que mentira, eu vou voltar, eu vou fazer carinho na minha gata daqui a pouco. Para com isso. E, não. Nossa, mas como assim você foi passar um tempo na casa da sua prima e do nada você foi morar lá? Pensando que eu já estava numa cidade que é muito grande e tem muitas oportunidades, os meus pais me propuseram de ficar um tempinho e estudar alguma coisa, terminar um curso de inglês, ou quem sabe fazer uma faculdade. E eu não sei, foi tudo tão rápido, gente, foi tudo muito rápido, assim, é bizarro agora pensar sobre isso, mas em 2017 eu tava muito fissurada em me mudar pra Curitiba e eu tinha um pinboard no Pinterest de tudo que eu queria fazer e eu seguia uma faculdade, eu seguia uma, como é que é o nome? Uma casa, uma república de mulheres. Eu era fissurada em vir pra cá e fazer faculdade de relações públicas. Naquela época era o que eu queria fazer, sendo que também eu acho que é meio que nada a ver. Na verdade, eu ainda tenho vontade de fazer, mas isso é assunto pra outro vídeo. Isso em 2017. Eu tava ainda no segundo ano. Na verdade, eu tava fazendo o primeiro ano do ensino médio pela segunda vez, porque eu reprovei o primeiro ano do ensino médio. Então, assim, eu já tinha essa vontade de morar em Curitiba. Então, não foi difícil aceitar essa proposta e não foi nenhuma coisa que eu tive que pensar demais. Só que, como eu falei, aconteceu tudo muito rápido. Então, eu já ingressei numa escola pra finalizar o meu curso de inglês, que na verdade eu fiz poucas vezes, eu estudei
poucas vezes inglês na minha vida, em vários momentos diferentes da minha vida. Eu estudei, tipo, quando eu tinha 4 anos de idade, depois eu estudei com 15, e aí eu finalizei com 18, mas eu nunca terminei o meu curso de fato. Inclusive, eu tô devendo a escola até hoje, vocês acreditam? Enfim, não quero falar sobre isso. E aí, fazendo o curso de inglês, eu já me inscrevi no processo seletivo pra faculdade que eu fiz, que eu ingressei e que eu faço até hoje. Eu ainda tô terminando o meu curso. E foi assim, então, eu realmente vou ficar aqui, eu vou ter que morar aqui porque eu vou fazer faculdade aqui. Então, foi muito maluco. E aí, logo em seguida, o meu irmão veio morar aqui também, mas isso é outra história, muito longa. Agora, eu quero falar um pouco sobre as dificuldades, tanto financeiras quanto emocionais, que ocorrem nesse processo de sair de casa. Falando sobre as dificuldades financeiras, eu acho que eu fui muito privilegiada de ter dado tudo muito certo. Na época eu tinha um dinheirinho guardado porque eu tava recebendo auxílio. Graças a Deus, durante a pandemia, a gente não passou nenhuma grande dificuldade. A gente passou muitos apertos, mas nunca faltou comida na nossa mesa. Os meus pais ficaram meses sem trabalhar e eles são autônomos, então se eles não trabalham, não tem dinheiro. A gente sobreviveu de auxílio emergencial durante a pandemia e foi assim muito louco. Como eu falei, não foi durante o lockdown. Graças a Deus a gente já tava conseguindo trabalhar de novo, os meus pais no caso, e eu consegui viajar. Mas logo depois que eu me mudei pra cá e a gente ficou estabelecido, eu precisava trabalhar. Eu acho que não seria justo ficar dependendo 100% dos meus pais, então eu entrei nessa pira, que na verdade não é uma pira, é só realmente responsabilidade de que eu tinha que arranjar um emprego. E durante o meu primeiro e segundo ano, morando aqui em Curitiba, no caso foi 2021 e 2022, eu tive alguns empregos, eu trabalhei em alguns lugares fazendo coisas diferentes e eu nunca durei muito em nenhum emprego. O emprego que eu mais fiquei foi de professora, que eu trabalhei por anos como professora de inglês. E, enfim, eu já trabalhei como atendente de telemarketing, eu já trabalhei em uma padaria. Eu odeio falar sobre essa padaria. Eu também trabalhei como TikToker por um tempo, porque antes de fazer vídeo de ASMR, eu fazia vídeo pintando teclado e eu ganhava um dinheirinho com isso na internet também. Eu tinha uma lojinha de arte, então tudo que eu conseguia fazer pra ganhar dinheiro, eu fiz. Então eu não tive grandes dificuldades financeiras, porque, como eu falei, eu sou muito privilegiada de ter tantos privilégios, assim, de ter uma estabilidade financeira, de ter tido uma estabilidade financeira naquela época. Eu não esbanjava por meses e meses e meses. Eu passei vivendo com o básico, como qualquer pessoa, qualquer ser humano, em qualquer lugar do Brasil. Mas, graças a Deus, eu nunca passei fome, nunca passei nenhuma necessidade, mas eu passei vários sufocos já, não me entendam mal. Mas eu acho que as maiores dificuldades que eu passei foram emocionais mesmo. O fato de ter me mudado tão repentinamente, em um momento ele estralou em mim e a saudade começou a apertar imensamente. E a saudade dos meus pais, tanto dos meus familiares, quanto dos meus amigos, quanto da minha casa. E foi um período bem difícil. Eu tava também me adaptando à faculdade, eu tava tendo aulas online, então eu não conhecia ninguém, todas as minhas amizades eram virtuais, eu ainda estava entrelaçada com exes. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E além de tudo isso, eu ainda tava passando pelo meu primeiro inverno. Uma nortista que tá acostumada com calor de 40 graus, sofreu e passou pelo seu primeiro menos 3 graus Celsius. Menos 3 graus Celsius. E, gente, pelo amor de Deus, como a depressão sazonal é uma coisa que te pega de uma forma bizarra. Porque você não percebe que é isso que tá acontecendo, você não percebe que é por causa do clima, você só acha que você tá extremamente deprimido sem motivo nenhum. A minha faculdade era maravilhosa, eu amava as aulas online, eu amava a minha turma. E pelo menos eu tinha isso pra me conectar, assim, de certa forma. Eu tinha isso, a minha obrigação de todos os dias. Eu também tava trabalhando, então eu saía do meu cargo, né,
às 6 e pouco, na verdade é 7h30, eu acho. E eu já abri a aula online no celular e ia assistindo a aula online até chegar em casa. E foi um período, assim, bem complicado. E aí eu passei pela minha primeira fase de solidão. Extrema, assim, solidão. Eu me senti muito sozinha, porque eu não tinha ninguém ali comigo. Eu tinha minha família, eu morei com meu irmão e com a minha cunhada e o irmão dela por muito tempo, por 2 anos, aqui em Curitiba. Mas eu tava sozinha, eu me sentia sozinha, eu me sentia sem amigos, eu me sentia sozinha romanticamente, eu me sentia muito sozinha. A solidão, ela te pega de um jeito muito esquisito, porque você pode estar rodeado de pessoas e se sentir sozinha do mesmo jeito. E aí eu, me sentindo sozinha, o que vocês acham que eu fiz? Sim, eu baixei o Tinder. Na verdade, eu acho que eu nunca deletei, mas eu pensei, é isso que eu preciso. Eu preciso de um namorado ou uma namorada, eu preciso arranjar alguém, eu preciso me conectar com pessoas. Sensação de não pertencer piorou um pouco, porque no final das contas, você não pertence a ninguém que você tá conversando ali. Você não se sente pertencente, você não se sente conectado de fato. E não pertencer é um sentimento muito bizarro, porque eu não me sentia pertencente da minha casa, da cidade que eu tava habitando, mas eu também não me sentia pertencente à minha antiga cidade, à minha antiga casa. Até porque muitos dos meus amigos se mudaram também, foram viver em outras cidades, as minhas amizades mais próximas. Também ficaram algumas pessoas na minha cidade, e então eu tinha pessoas repartidas em vários lugares. Eu estava repartida em vários lugares, né? Nossa, meu Deus do céu, foi muito difícil essa fase. E eu acho que esse sentimento de não pertencimento me bateu mais forte quando eu via minha família comemorando datas comemorativas junto, ou quando eu via os meus amigos celebrando aniversários, todo mundo junto, e eu não tava lá, e eu não tinha ninguém em Curitiba. Então foi uma coisa assim muito complicada nesse sentido. Eu acho que isso agravou ainda mais esse meu sentimento de solidão e de não pertencimento. E depois de um tempo, você aprende a lidar. Não some, vai estar sempre ali. Você sempre vai se sentir perdendo alguma coisa, perdendo algum momento. Você sempre vai se sentir meio que estando de fora de alguma coisa. Mesmo eu tendo família aqui, mesmo meu irmão morando aqui, não ter os meus pais, não ter os meus amigos de infância, os meus amigos de vida aqui comigo, sempre vai me dar esse sentimento de que eu tô perdendo alguma coisa. É uma coisa que eu sei lidar, é uma coisa que não me afeta tanto hoje em dia, mas tá ali. Esse sentimento tá sempre ali, sabe? Ver os meus amigos se graduando, os meus pais comemorando aniversário ano após ano. Isso tudo vai pesando bastante, assim, no meu coração, mas a gente aprende a lidar. E eu acho que é só uma coisa natural da vida. Eu acho que só foi um pouco mais difícil pra mim, justamente por eu não ter passado por esse processo sabendo que eu tava passando por esse processo. Eu não me mudei sabendo que eu tava me mudando. Tudo veio aos poucos. Eu tenho uma amiga que ela se mudou um pouco antes da gente me mudar. Ela já foi fazer faculdade fora do estado em 2019 mesmo, ela saiu da nossa cidade, então em 2020 ela já estava na cidade dela, nova. Diferente de mim, ela planejou, ela sabia exatamente o que ela queria, ela sabia exatamente para onde ela ia e por quanto tempo ela ia ficar lá, e eu não acho que isso tenha sido mais fácil, mas eu acho que deve ter sido diferente. Ela sabia o que ia acontecer. E esse não saber o que ia acontecer, eu acho que me pegou muito depois. Porque eu acho que é um processo você se desvincular do seu berço. Não necessariamente da sua casa, da sua família, mas de toda a sua vida, no lugar onde você cresceu. Eu acho que é um processo, e que foi um processo pra ela que já sabia que ela ia se mudar. Mas pra mim, que não sabia, veio acontecer muito depois, e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu tenho a minha família, eu tenho o meu amor, eu tenho as minhas 2 gatas, eu tenho a minha casa. E a cada ano que passa, esse sentimento, ele não diminui. Ele só aumenta, mas ele fica guardado, sabe? E
eu fico pensando muito sobre como foi isso pra minha mãe. Como foi esse processo, não de eu ter saído de casa pra minha mãe, mas como será que foi esse processo de sair de casa e de ter filhos pra minha mãe? Porque pra mim tá sendo muito difícil ficar longe dela. Tá sendo muito difícil, mesmo. Mesmo. E eu sempre fico me perguntando como é que foi pra ela passar por isso, sabe? E se foi tão difícil assim, e se a gente compartilha dos mesmos sentimentos. É uma coisa que eu penso regularmente, sabe? Como que foi isso pra ela? Foi muito complicado pra mim. E tá sendo ainda. Eu sofro todos os dias um pouquinho. Não sofrer, mas é uma dorzinha. É uma dorzinha de saudade. É saudade. A saudade, ela tem vários nomes, ela tem várias formas, ela vem em várias intensidades, mas ela é sempre saudade e você nunca para de sentir saudade. Você só se acostuma e vai lidando. E eu acho que é isso que eu faço hoje, apenas isso. Eu já me adaptei e eu só sinto saudade, sabe? Se você planeja sair de casa por algum motivo, qualquer motivo que seja, a minha única dica pra você é: viva tudo um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Você não precisa lidar com tudo ao mesmo tempo. Você não precisa se preparar tanto. Você só vive uma coisa de cada vez. As coisas, elas vão acontecendo e você vai se adaptando a elas. Você vai aprendendo a lidar com elas. Então, se você não estiver se sentindo 100% preparado, você nunca vai se sentir. A não ser que, tudo bem, você pode se sentir. Se você vive em um lar muito caótico e você quer muito se mudar, enfim, eu acho que esse é um processo diferente, completamente diferente. O que eu falo aqui é a minha experiência vindo de um lar completamente funcional, amoroso e, assim, ok, não sem problemas, a gente tinha muitos problemas, a minha família tem muitos problemas, mas eu digo que eu não queria sair de casa, não era, ai meu Deus, o meu desejo. Então, se pra você também é assim, só vai com calma, vive uma coisa de cada vez, que eu te garanto que vai passar e vai ficar tudo bem. A vida, ela sempre se ajeita conforme ela tem que se ajeitar e as coisas se encaixam e se moldam como elas têm que se mudar. E você não tem como lutar muito contra isso, sabe? Então, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E você não vai ficar sozinho, você nunca vai ficar sozinho. E eu tenho certeza que todo mundo que você ama também te ama e tá pronto, morrendo de saudade pra te ver. Ninguém vai sumir e ninguém vai parar de gostar de você. Pode ser que você se afaste das pessoas que você era muito próxima, mas não é tão assustador quando acontece, quando soa. É uma coisa natural e ela vai acontecendo aos poucos. E eu te garanto que não é tão assustador quanto parece, eu te garanto. Se alguém me falasse que eu nunca mais ia falar com a minha melhor amiga, não nunca mais, mas que a minha melhor amiga não ia ser mais a minha melhor amiga, eu acho que eu não ia acreditar e eu ia ter uma crise de pânico. Mas as coisas, elas vão acontecendo. E, tipo, não é tão assustador quanto acontece. E, enfim, só vive um passo de cada vez, ok? Eu quero muito fazer um vídeo só sobre amizades, mas eu acho que era isso que eu tinha pra compartilhar. Foi isso que eu consegui pensar pra falar. Foi mais eu abrindo meu coração pra vocês sobre o meu processo de mudança. Eu moro aqui há 5 anos. Tem 5 anos que eu saí de casa, sem saber que eu ia sair de casa. E se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês quiserem conversar, abrir o coração de vocês também, não esquece de comentar aí embaixo. Eu vou adorar ler, eu vou adorar conversar com vocês e entender o ponto de vista de vocês e responder dúvidas que vocês talvez possam ter. É isso. Boa noite. Até a próxima.